Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso entrevistado hoje é o professor doutor Emerson do Nascimento, ele que é diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, um instituto que está comemorando os 10 anos de existência com um grande evento intitulado História e Memória das Ciências Sociais em Alagoas. Uma programação variada para essa comemoração que marca nos dias 21, 22 e 23 deste mês, incluindo conferências, colóquios, debates, exibição de filmes e homenagens. Portanto, a abertura do evento, dia 21, será no auditório Nabuco Lopes, da Reitoria, e nos dias seguintes no auditório do Centro de Integração e Convivência, também na UFAL. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Emerson por estar aqui conosco e façamos inicialmente, professor, um histórico do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, a partir de quando, há 10 anos, ele está aí promovendo a discussão, a pesquisa, o entendimento da realidade humana e da realidade social, política, econômica, enfim. Nesse sentido, o que demarca esses 10 anos do Instituto? Ok, então, primeiramente agradecer a oportunidade, o convite, o espaço para a divulgação do nosso evento. E a tônica do momento, para a gente no Instituto de Ciências Sociais, é exatamente essa, celebrar essa década, né, inicial do Instituto de Ciências Sociais, a partir de, tomando como ponto de referência dois eixos, a história das ciências sociais no Estado e a memória em torno dos intelectuais e das pessoas que pensaram e ajudaram de alguma forma a construir essa reflexão social, né, dentro de Alagoas, de maneira especial a partir do Instituto de Ciências Sociais, né, que é criado a partir de uma reforma administrativa junto à Universidade Federal de Alagoas no ano de 2006. Então, na verdade, exatamente, o Instituto faria 10 anos o ano passado, né? Só que em função das atividades, das transformações do calendário acadêmico em função da greve, a gente inevitavelmente teve que adiar essa celebração para 2017. O que eu acho que acabou criando uma situação bem oportuna também, né? Porque é um momento em que o cenário é o espaço alagoano, né, sobretudo, e é também em 2017 que temos a celebração dos 200 anos, né, da emancipação de Alagoas. Então, eu acho que o evento casou nesse sentido, né? São 10 anos do Instituto de Ciências Sociais, são 200 anos da emancipação política. E eu acho que do ponto de vista do cenário político também é uma oportunidade interessante de reflexão, porque no final de 2016 a sociedade brasileira foi muito provocada em torno da permanência, da retirada, né, das disciplinas de sociologia, por exemplo, do currículo da educação básica, do ensino médio no Brasil. Então, eu acho que é um momento oportuno para refletir sobre isso. Eu acho que a tônica do evento é um pouco isso, é pensar a memória, é pensar a trajetória do curso e é pensar também o papel da institucionalização das ciências sociais em Alagoas, a contribuição das ciências sociais ao Estado de maneira geral, reverenciar e homenagear pessoas e personalidades que foram importantes para a gente, né? Nessa construção do pensamento alagoano. Exato, né? Porque é um processo coletivo, né? É um processo que foi se construindo aos poucos, que vai se moldando. Então, eu acho que tem um tom de celebração e tem um tom também de problematização, né? Ao longo do evento, a gente vai, em vários momentos, pontuar intelectuais, personalidades e celebrar homenagens para figuras que são importantes para esse momento, né? O Instituto de Ciências Sociais ele tem uma história dentro do campus da Universidade Federal, né? A partir do curso? A partir do curso. Na verdade, se a gente for pensar numa raiz mais profunda, né, sei lá, se a gente pensar talvez no embrião dos cursos de humanidades em Alagoas, a gente remonta no mínimo à Faculdade de Filosofia, que é criada em 1952, né, pelo padre Teófanes. Exatamente. Né, exatamente. Que é uma figura muito importante nesse momento de construção desses cursos. Né, uma faculdade que abrigou inicialmente o curso de Filosofia, de Geografia, de História. É um momento onde não existe ainda um curso de ciências sociais, né? Mas com certeza existem ali, até porque essas disciplinas estão presentes na formação curricular dessas gerações também, os professores, quem deu aula de antropologia, quem deu aula de sociologia nesse momento, né? E depois a gente tem, talvez, algo mais próximo, uma configuração mais próxima, que é por volta da década de 70. E aí a gente tem o Departamento de Estudos Sociais na universidade, né, que era um departamento que oferecia licenciatura em Estudos Sociais, habilitação
em estudos sociais, que Ou eram seja, disciplinas antigas, disciplinas de moral e cívica, né? o curso passou por mudanças, né, programáticas também, Sim. além da nomenclatura, também por mudanças Conceituais, do ponto de vista epistemológico, o curso também vai se transformando, né? É tanto que a gente não sociedade vai se chama... transformando e exige também transformações no âmbito da academia. Exato. Né? O Departamento de Estudos Sociais é algo muito distinto do Instituto de Ciências Sociais, em termos epistemológicos, em termos de metodologia, em termos do que se entende por ciências sociais, né? Então, esse departamento vai se reconfigurando e, por volta de 1993, é criado dentro da Universidade Federal de Alagoas a graduação em Ciências Sociais, com 2 habilitações, o bacharelado e a licenciatura. Então, desse momento, a gente tem a criação das primeiras turmas de graduados em Ciências Sociais propriamente dita, né? Posteriormente, a gente tem a criação do primeiro mestrado, que é o mestrado em Sociologia, que data de mais ou menos de 2003, né? É um passo importante dentro do campus, porque sem a pós-graduação, os programas eles não podem alçar voos maiores e se transformarem em institutos autônomos, por exemplo, né? Então, é graças à criação do mestrado em 2003 que, em 2006, né, o Instituto toma o corpo de uma unidade acadêmica propriamente dita, né? E aí, nesse processo, a trajetória do Instituto foi seguindo, né, com a criação de uma especialização em antropologia. E criando né, referenciais, por volta mais ou menos de 2013. Se né? respaldando. Exato. Nos últimos tempos, a criação de um mestrado em antropologia social, que é de 2015. Né? A gente teve também um projeto nosso de criação de um curso de ciências sociais à distância para os polos do interior, né, exatamente para tentar levar a profissionalização do mercado também para alguns rincões do estado, para os quais o acesso era mais difícil à capital. Acesso. Exatamente. Então, professor, é um pouco isso. Qual o maior entendimento, digamos assim, do benefício à sociedade proporcionado a partir do estudo das ciências sociais? Como a sociedade pode mensurar a importância do estudo das ciências sociais? Bom, as pessoas muitas vezes elas não sabem muito bem o que o cientista social faz, né? Elas têm um certo distanciamento, então somos confundidos com outras áreas correlatas, né? Das ciências sociais aplicadas, por exemplo, né? Bom, de maneira geral, as ciências sociais elas são constituídas por 3 campos disciplinares autônomos, né? São 3 áreas autônomas: a ciência política, a sociologia e a antropologia. Hoje, no departamento, nós somos constituídos mais ou menos por 29 professores. Né? Na sua totalidade, todos são ou antropólogos, ou cientistas políticos, ou sociólogos, né? E atuam nas suas respectivas áreas de formação, de qualificação e formação disciplinar. Mas a gente pode admitir, por exemplo, que essa formação teórica e prática das ciências sociais ela é importante a qualquer profissional de outras áreas, por exemplo? Sim, ela é fundamental, né? Tanto que na formação acadêmica. Claro, além dos nossos cursos, além das nossas graduações, as graduações oferecidas dentro do Instituto propriamente dita, desde sempre o Instituto sempre ofereceu disciplinas a um quadro externo de outros cursos, né? Que são clientes nossos, digamos assim. São disciplinas onde nós também ministramos aulas, né? E não é uma questão somente da Universidade Federal de Alagoas, mas de formação dos cursos de maneira geral, né? Cursos de Direito possuem disciplinas da área de Ciências Sociais, Serviço Social, Comunicação Social, né? Ou seja, há um grande conjunto de cursos que se nutrem também do conhecimento aplicado à área das ciências sociais. E a inserção do profissional das ciências sociais no mercado de trabalho ao longo dessa jornada do curso, da existência do curso? Bom, nós temos dois cursos específicos, com projetos pedagógicos específicos, que pressupõem competências específicas para cada egresso desses cursos, né? É muito mais comum as pessoas terem uma visão muito mais próxima do papel do licenciado, né? Porque, na verdade, dentre as outras competências que também são importantes para a formação do professor, uma das mais prioritárias é o magistério, né? Então, a gente tem essa competência muito definida, embora ela não seja limitadora. Os alunos egressos da licenciatura também produzem pesquisa e também podem alçar voos maiores junto à pós-graduação e especialização, o que seja. O que talvez a gente tenha, a população muitas vezes tem uma dificuldade maior de absorver, é o papel do bacharel em ciências sociais, né? Exatamente com um certo estranhamento da importância que esse sujeito tem. Isso também eu acho que tem muita relação com a cultura
e com a própria trajetória do ponto de vista administrativo e político da gestão do próprio Estado, né? Em Alagoas a gente ainda tem uma dificuldade significativa nesse sentido, ou seja, a gente ainda batalha muito para poder pleitear espaço de estágio para os nossos alunos, sobretudo os egressos do bacharelado, né? A gente tem uma dificuldade muitas vezes de mostrar aos gestores públicos a importância que o cientista social... curricular, professor? Sim. Sim, a gente Aquele tem uma dificuldade de mostrar... demanda, exato. Nem, exatamente, remuneração. Exatamente porque a demanda não existe. A demanda ainda é muito pequena, né? A gente quase faz um trabalho meio de formiguinha, de cavar espaços para esses alunos junto às secretarias de governo, secretarias de Estado, municipal, estadual, e mostrar que o cientista social ele pode ser um sujeito absolutamente importante e ativo no monitoramento de uma política, na produção de uma política pública, na avaliação de uma política pública. Pode atuar no assessoramento de gestores públicos, claro, políticos, não é? Há uma gama, programas sociais, como o senhor já falou, exato, enfim, não está restrita apenas à vivência do profissional na universidade para fazer o doutorado, o mestrado, o doutorado ou pós-doutorado, que esse é um caminho, basicamente, que se segue quando se faz a opção pelas ciências sociais, né? Exatamente. Mas existem outras possibilidades, junto ao mercado e junto à iniciativa privada e também junto à gestão pública. É um espaço muito frutífero para esses sujeitos. Só que em Alagoas a gente ainda pena um pouco tendo que levar esses espaços, pleitear esses espaços, batalhar por esses espaços. E no geral? Por exemplo, qual é o setor que possibilita, absorve mais o profissional das ciências sociais, saindo, claro, da atividade acadêmica para o ambiente corporativo, das organizações corporativas, por exemplo? Olha, hoje, em Alagoas, a maior parte da absorção dos nossos egressos da graduação são da licenciatura, junto às escolas da rede privada e da rede pública como professores de sociologia no ensino médio, a grande maioria. Mas é claro que nós temos também experiências e alunos egressos nossos do bacharelado e também da licenciatura que conseguiram pleitear espaço em outras áreas, junto a instituições privadas ou organizações. Ou seja, é possível também, né? Agora a gente, claro, que trabalha em cima de um processo quase de convencimento da importância desses sujeitos nesses espaços. Que seria desnecessário, não é? Porque é tão natural. Exato. Mas se você pensar também na jovialidade que o curso tem. Também. Né? Porque nós somos o único curso de ciências sociais do estado inteiro. Não existe outro. Né? Então, todos os cientistas sociais formados em Alagoas necessariamente foram egressos do Instituto de Ciências Sociais. Da UFAL. Né? Da UFAL, exatamente. Professor, países em desenvolvimento como o nosso estão cheios de contradições, né? E que isso é um campo fértil para a atividade do cientista social ou político, no sentido de fazer leituras, releituras, interpretações da realidade, apontar saídas, identificar a conjuntura e fazer a análise e propor. É neste contexto que a gestão pública poderia melhor utilizar também a atuação, o conhecimento científico dos profissionais? Sim, sobretudo. O ponto de partida dos cientistas sociais são os problemas sociais de maneira geral, né? Se a gente pensar principalmente no caso de Alagoas ou de Maceió, especificamente, Alagoas de maneira geral e Maceió de maneira geral é um laboratório fértil para qualquer cientista social, dadas as contradições, complexidades das relações em todas as esferas culturais, políticas, econômicas e sociais. Então, eu que não sou naturalmente alagoano, mas já me alagoanizei, de certa forma, já tenho uns 9 anos junto ao Instituto de Ciências Sociais. É difícil, né? Alguém vir de outra cidade, até de outro país e não chegar em Alagoas e se alagoanizar. Se alagoanizar de alguma forma, exatamente. Né? E mesmo como professor e pesquisador, optei por transformar a minha agenda de pesquisa, né? Exatamente para tentar dialogar muito mais com os problemas relacionados diretamente à cidade, seja como cidadão, como pesquisador, como professor da casa, do que me manter blindado dentro de uma redoma que me privasse. Intramuros na universidade. Intramuros, exatamente. Né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com temáticas que eram absolutamente novas para mim naquele momento, como segurança pública, violência urbana e temáticas desse tipo, que eram muito presentes ou muito emergenciais, alarmantes
no cenário alagoano. Então, nesse sentido, eu tenho outros colegas também que fizeram movimentos parecidos ou os quais já trabalhavam com temáticas que eram substancialmente importantes para a agenda pública local, né? Então, o Instituto produz muito em termos de conhecimento direcionado a problemas sociais alagoanos e da cidade, especialmente da cidade de Maceió. E esse diálogo com gestão ele é fundamental, né? Se a gente pensar em outros países, né, ou o exemplo da Academia Americana ou das Ciências Sociais produzidas nos Estados Unidos, e a importância, a relevância que esse tipo de conhecimento tem para a gestão de Estado. O trabalho, a produção acadêmica, como se bebe na fonte da academia para estabelecer as metas e os programas na gestão pública. Exato. Porque seria muito pretensioso se nós, cientistas sociais, quiséssemos resolver problemas sociais. A gente não quer resolver problemas sociais, né? O cientista social, na verdade, ele busca explicar, ele busca compreender os fenômenos sociais, entender razões mais profundas, entender causalidades, né? Só que boa parte do produto dessa reflexão, ela é a matéria-prima da gestão pública, de certa forma, né? Ou seja, muitas vezes para atacar um determinado problema social, para resolver um determinado problema social, é imprescindível um diagnóstico, uma avaliação, um monitoramento. Uma pesquisa. Uma pesquisa, né? Até porque a gente está falando de recurso público, né, que precisa ser bem aplicado. Precisa ser bem aplicado, exatamente. Então, a pesquisa social ela é fundamental nesse sentido. Professor, nós vamos otimizando resultados, né? Otimizando resultados. Professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.